Então, começando o dia de hoje, por onde a gente terminou. Nós terminamos falando do vinho, né? Vamos agora começar a multiplicação de pães. E como nós vamos entender isso aí, né, gente? Porque o ângulo de visão é vasto, o ângulo exige um pouquinho de cada um para compreender, e é algo que tem muitas controvérsias, é algo que está comportamento humano, histórico, religioso, né? Miraculoso. Então, é algo delicado para conversar, para se chegar numa conclusão. Ou se chega numa conclusão. O Kardec deu um norte na questão, ou dois nortes, a gente tem que ter um norte e um sul, ele deu dois nortes. E alguns autores falam diferentemente também sobre o assunto, né? Alguns dizem que houve, outros dizem que não houve a multiplicação dos pães, dos peixes. Então, como nós vamos capturar isso, entender isso de uma forma descomprometida, por assim dizer, sem querer forçar também a opinião, entendendo isso de forma natural, por cada um de nós, né? Porque respeitando a evolução que cada um de nós carrega em si, para definir uma questão tão complexa igual a essa. Então, ela talvez seja um dos pontos assim, mais convidativos, né? Para entender. Então, houve ou não houve a multiplicação? E se houve, como foi? Se não houve, como foi? Então, nós vamos tentar tirar isso em miúdos agora, né? Claro que a gente vai estar baseando aqui a leitura de Kardec, né, da Gênese, mas sabendo que tem outros comentários, como Carbachuta, né, que fala que houve a multiplicação dos pães. Você vê, Carbachuta, respeitável, aquele que pode dar uma posição segura, né? André Luiz insinua a possibilidade da multiplicação exatamente por questões magnéticas, de domínio da matéria que Jesus tinha, que poderia fazer. De certa forma, a gente vai estudar aqui posições que são independentes, são posições que você fala assim para você, mas o que eu vou seguir? Como é que eu vou pensar agora, daqui para frente, numa história dessa, né? Mas nós somos responsáveis pelo que nós também contribuímos, imaginamos e entendemos. Então, vamos lá na leitura e nós vamos discutindo isso, trocando em miúdos. Espero que todo mundo, no final, saia entendendo, né, da reunião, o que é essa proposta, respeitando todas as opiniões, né, que vem. Quem faz a leitura inicial para nós, essa multiplicação de pães? Você habilita aí. Pode ser habilitar. Posso fazer? Tem muito tempo que eu não faço. Pode e deve. Obrigada. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e, ao mesmo tempo, alimentado as zombarias dos incrédulos. Sem se darem ao trabalho de lhe perscrutar o sentido alegórico, para estes últimos ele não passa de um conto pueril.
Entretanto, a maioria das pessoas sérias tem visto na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da comum, uma parábola em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que para isso seja preciso se recorrer ao prodígio. É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome, que eu achei interessante. Ora, os que seguiam a Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo. Nada, pois, há de espantoso em que, fascinados por sua palavra, e talvez também pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, estes não tenham experimentado a necessidade material de comer. Jesus, que previa esse resultado, não teve nenhuma dificuldade para tranquilizar os discípulos, dizendo-lhes na linguagem figurada que lhe era habitual, e admitindo que realmente houvessem trazido pães, que estes bastariam para saciar a fome da multidão. Ao mesmo tempo, dava aos discípulos uma lição, dizendo-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Ensinava-lhes assim que eles também podiam alimentar por meio da palavra. Dessa forma, a par do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico natural e muito conhecido. O prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa, a ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus muito mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerada como alegria. O próprio Jesus confirmou esta explicação nas duas passagens seguintes. Aí para um pouco. Depois a gente vê essa confirmação aí das duas passagens seguintes, né? Então, vamos lá. A gente já viu que milagre é uma coisa que não, como imagina as pessoas, algo que está fora da natureza, que possa acontecer fora dos princípios naturais, não existe. Tudo que acontece é dentro do possível, dentro daquilo que pode, dentro das leis naturais. Tem um telefone aí ligado aí. Tem um telefone aí ligado. Telefone. Mamãe? Pessoal, É o telefone da Camila. É o interfone da Camila que está ligado. Da Camila? Camila? Então, aí, gente... Desculpa, é emoção. Então, gente, aí a gente tem uma palavra que é forte, que é milagre, né? E, na verdade, não existe um milagre como pensa. Tudo que acontece é natural. Jesus, ele não procurava fazer sensacionalismo, né? Prodígio. Ele não preocupava com isso. Eu sou melhor, agora eu vou fazer acontecer a chuva. E vai começar a chover. Chuva! E começava a chover. Não fazia isso. Ele queria ensinar através das suas palavras. Ele queria envolver as pessoas magneticamente por suas palavras. Então, tudo que ele fazia era isso, envolver fortemente o princípio das suas falas, do conteúdo, né, com aqueles que o seguiam. Então, ele era mestre nisso, né? Ele tinha esse poder, como qualquer um de nós pode
também fazer com o próximo. Nós podemos fazer o outro suportar com aconselhamento, com o seu carinho, com a sua fala, né? E ali ser envolvido. Agora, a gente sabe que nessa multidão tinham crianças, meninos, era uma multidão, não era só de adultos. As crianças que ali estavam também famintas. Era um fato presente, né? Há 3 dias que estavam no deserto. Então, como fazer isso, aquele número enorme pudesse se suportar naquele lugar apenas com um aconselhamento, apenas com a fala. Então, isso aí era a maestria de Jesus. Como que isso poderia ser feito? Nós, comuns, como pensamos, não podemos agir nada de forma que a gente não tem domínio de nada, então acaba não dando conta de fazer qualquer coisa. A gente desespera um na sua frente, você não sabe o que fazer, você dá um passo, não resolve. Você dá um conselho, não resolve. Continua do mesmo jeito. Então, tanto que nós somos fraquinhos, né? Mas Jesus não era assim, ele tinha toda uma condição especial e agia diretamente, envolvia a todos com um poder espetacular das suas palavras. Então, vou colocar para o grupo agora. Por onde vamos caminhar? Nós vamos caminhar pensando que Jesus realmente multiplicou os pães, os peixes, ou ele simplesmente deu aquela fala boa e alimentou até mesmo as crianças e os bebês. Como que foi isso? O que vocês acham? Eu fico com a segunda hipótese. Você acha que Jesus ele produziu pães? Ele multiplicou os pães, é isso? Não. Essa última hipótese que você acabou de falar. Então, você acha que... Mesmo as crianças se palavras, transcenderam, né? com a fala de Jesus. Ah, sim, tá. Né? E como que o resto aí pensa? Não estou falando resto de gestor, não. Os restos mortais aqui, né, Daniel? É porque tem a Leila e tem o resto, né? Um dia eu falei isso com a turma, eu falei, mas você está considerando a gente de resto? É o resto. Eu estou assim... Eu já tinha lido esse texto, mas eu não tinha entendido. É complicado, né? Essa coisa fica arraigada a vida inteira na gente, né? Na questão do milagre, da multiplicação dos pães. Eu ainda estou processando essas informações aqui. Acho que todos nós, Francisca, porque vira e mexe, eu ainda trabalho com óleos essenciais e os resultados são tão inusitados, me surpreendem tanto que eu utilizo a palavra... Não, é milagroso, isso é um milagre, mas é a força de expressão, né? Porque é a natureza. Mas quando você fala, você tem conflito. Até mesmo eu falo assim, gente, mas eu não tenho, né? Eu não vou ficar filosofando para vender um óleo. Mas assim, quando você usa um termo de milagre, né? Você fica pensando assim, não, aí eu falo, não, eu estou pensando, passando o entendimento do outro, né? Para poder expressar aquele efeito. Então, a gente se pega falando em milagre, porque você falou agora, né? A Francisca falou, isso está muito arraigado em nós ainda, a gente não tira um conceito de um dia para o outro, assim. Você tem que estudar muito, introjetar, internalizar aquilo, para você poder nem usar esse termo mais. Isso não vai uma encarnação só para a gente conseguir fazer isso. E se a gente pensar que nós somos vibrações energéticas, né?
mas a gente ainda está muito infantilizado nesse pensamento, né? Quer dizer, o que Jesus fez, né, o que é conhecido como milagre, nada mais é do que realmente essa capacidade vibracional da energia, né, que ele tinha e que ele conseguia, né, transmutar. A gente tem isso também, um dia a gente vai chegar lá. Eu estou estudando sobre pranas, né, na questão da yoga, e trabalho muito bem isso, e eu falo assim, meu Deus, não é que é? Mas, assim, é tudo muito novo, né, tudo muito novo. Nossa, mas foi muito legal. O pior de tudo, como é que a gente faz leituras analfabetas? Porque eu já tinha lido, assim, agora a coisa assim, falei, meu Deus do céu. Mas, assim, está ainda muito novo ainda. E aí? Oi. Eu penso um pouco diferente da Leila, porque, veja bem, qual que é a minha forma de enxergar essa situação? Jesus, ele tinha o poder. Se ele quisesse influenciar magneticamente todos os presentes, ele podia fazê-lo. Mas ele estaria violando muitas pessoas que estavam lá, que eram ignorantes, que estavam lá em busca de pão mesmo, não era o pão da alma. Então, eu acho que ele respeita essa posição. Imagina 2000 anos atrás, imagina que nós aqui, por exemplo, estamos aqui, que estivéssemos lá participando dessa assembleia. Se hoje, com o que a gente já conhece, a gente ainda, eu pelo menos ainda acredito muito mais que eu estaria hoje, se ele chegasse aqui, ó, você quer pão ou você quer o pão da alma? Falar, de repente me dá um pãozinho, depois a gente pensa no pão da alma. Porque, imagina eu há 2000 anos atrás, e ele chegava para mim e falou, oh, magneticamente eu vou te alimentar. Falou, não, eu quero é gororoba mesmo. Então, eu acho que eu, pelo menos, vejo dessa forma, que como ele tinha a capacidade tanto de transformar o pão, de multiplicar o pão, porque isso para ele, para qualquer um que tem o domínio sobre o fluido cósmico, é um processo natural, não é milagre. Então, eu penso que ele realmente atendeu às necessidades físicas dos presentes, porque e ele mesmo dizia, basta que você forneça, entre com um pedacinho de pão, ou seja, nós mesmo podemos multiplicar. Se a gente entra com a nossa boa vontade, já é o suficiente para haver uma multiplicação. Então, eu entendo que ele atendeu às duas necessidades, porque tinha pessoas que estavam lá que poderiam até estar com fome física, material, mas que se sentiram plenamente alimentadas com o pão espiritual. Ou seja, eram os espíritos que realmente já estavam mais, digamos assim, mais evoluídos. Mas para aqueles que ainda queriam a gororoba mesmo, ele não fez nada de anormal, de milagroso em fornecer a gororoba para eles. Porque hoje a gente dá fala de barriga vazia, saco vazio limpar em pé. Então, naquela época, então, imagina eu, há 2000 anos atrás, ele viesse com um papo para cima de mim e falou, não, legal, me dá um pão com manteiga e um cafezinho com leite ali. Mas, Amaro, eu entendo o que você está falando, mas é exatamente isso que o texto está dizendo aqui. As pessoas da época não iam perceber essas vibrações magnéticas dele. E nem precisava você falar, tanto que a gente está falando isso mais de 2000 anos depois que a gente está percebendo isso. Agora eu estou entendendo que ele pode realmente ter feito isso e as pessoas estavam achando que realmente estavam se alimentando. Entendeu? Assim, fisicamente mesmo. Acho que assim, as pessoas que estavam ouvindo lá, eu acredito que essa vibração magnética dele o alimentava, assim, a pessoa está percebendo isso. Ele não estava falando para a pessoa, aqui são as vibrações, não. Ele fazia, acredito, que as pessoas realmente ficavam tão inebriadas nas vibrações, né, superiores dele, que elas se sentiam alimentadas. Com aqueles 5 pãezinhos, é meio complicado isso, né? Mas pelo que eu estou entendendo aqui, vamos ver o que o Daniel vai falar, mas eu acho que é mais ou menos isso. A pessoa não tinha consciência de que não estava, entendeu? De tudo isso que nós estamos dissertando aqui.
Eu acho que se você estivesse lá, você ia se sentir alimentado também, é isso que eu quero dizer. Então, mas aí que está. Mas o problema é que ele respeita a posição daqueles que não entendiam. Porque tinha muita gente que estava lá ouvindo que nem estava entendendo o que eu estava falando. Quando você fala lá, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Fala, e eu quero ser manso, eu quero é o poder. Então, mas um detalhe aí, Amara, que quem estava seguindo Cristo era um sedento da palavra dele. Quem estava lá não era eram pessoas que não estavam crendo, eles eram todos crentes nas palavras do Cristo, né? Tinham muitos curiosos também, os próprios fariseus eram curiosos, não queriam ouvi-lo, queria era condená-lo, os fariseus, saduceus. Os fariseus queriam que o Cristo fizesse prodígio, mágicas, né? Eles davam valor no aparente, naquilo que pudesse aparecer, né? Aquilo que era nítido, tá? E quer falar, Perinho? Eu estou aqui com o Evangelho na mão. Não o Evangelho de Kardec. Não o Evangelho de Kardec, é o Evangelho tradicional, o Novo Testamento. A Bíblia. É a Bíblia. Eu sempre fui muito curioso, sempre fui autodidata em ficar investigando as coisas. Eu sou fissurado com a história, então eu sou autodidata em história. E como é que pode um texto que foi escrito há quase 2000 anos atrás e depois ficou restrito a uma instituição religiosa que não foi fundada por Jesus, que se chama igreja, e essa igreja tem suas origens lá no judaísmo, lá nos anciãos que deliberavam sobre colocar na palavra de Deus as decisões que eram tomadas nas assembleias deles. E todas essas anotações da época foi concentrada nas mãos da Igreja Católica e, fora isso, tudo foi queimado, foi destruído. Por quê? Para manipular a humanidade, basta isso daqui, o que nós selecionamos. Isso as autoridades político-religiosas da época falando. Aí concentraram e ficou dentro da igreja e dentro dos mosteiros, guardado por mais de 1.500 anos, me parece, à mercê da assessoria de comunicação da igreja lá mexer e escrever o que quisesse nesses textos. Então, aqui não, aqui está falando com razão, com sabedoria, porque é Kardec falando. Mas a Bíblia é uma panaceia de informações, muitas delas distorcidas, colocada ao interesse do poder religioso e estatal daquela época. Eu estou perguntando isso porque eu sei que você tem a resposta, Daniel. Na verdade, a sua pergunta é se a igreja... Como é que você falou? Manipulou as escrituras segundo seus próprios interesses, porque tem cada absurdo, mesmo no Novo Testamento, né? E a redação do texto na Bíblia, ele é como se fosse um milagre mesmo. Que chegou um lá com meia dúzia de pães, não lembro a quantidade, e outro com 12 peixes, e começou a sair do cesto. Quanto mais se tirava pão e peixe dos cestos, mais pão e peixe tinha dentro do cesto. Essa é a conotação que o Novo Testamento dá, mas a gente está vendo aqui, segundo Kardec, que não foi nada disso, que Jesus era mais do que isso, né? O que você me fala sobre... Veja bem,
a igreja, como outras instituições, agiam pelos seus interesses. E não podemos esquecer que as passagens do Evangelho, elas foram anotadas por diferentes pessoas, diferentes olhos, vamos dizer assim. Então, como se tinha várias interpretações, esses textos foram produzidos da forma que o indivíduo queria. E então, se você pegar a essência mesmo, nós vamos ver como está Kardec trabalhando aqui. A essência mesmo, inclusive nessas passagens que você relata, dessa aí que deve estar na tua mão, que fala que Jesus pediu para ficar em grupos, né? E separar em grupos. Aí vem o Amaro colocando, os interesses são diferentes. Eles colocam em grupos, porque Jesus está vendo que precisava conter os ânimos, conter as pessoas de forma diferente. Então, de repente, para um grupo, pudesse agir de forma diferente. Um grupo que era mais descontrolado. Então, de repente, Jesus pudesse ali, naquela hora, agir de uma forma totalmente diferente do outro grupo. Então, ele não falou para todo mundo ficar quietinho e nos seus lugares, e ele começou a falar. Então, ele separou em grupos. E se ele separou em grupos, certamente ele trabalhou com os grupos, as necessidades dos grupos, para que pudesse ter ações diferentes. Então, a gente não pode esquecer que Jesus nunca estava sozinho. Tinha uma equipe de companheiros espirituais que estavam de alta elevação, trabalhando com Cristo. Então, a igreja, sim, ela alterou sim, textos. A gente vê, inclusive, palavras dentro da Bíblia, a palavra espiritismo, não existia nem a palavra, tem lá, espiritismo dentro da Bíblia. Dentro do Evangelho, e a gente tem que condenar o espiritismo. Então, que é do diabo. Isso a gente encontra. Então, são as traduções à mercê dos interesses de cada instituição, cada doutrina criada. Tá? Então, agora, vamos ao parâmetro da verdade. A passagem diz que Jesus saciou, né, a fome. E a gente vem aqui na fala de Kardec que Jesus era o pão da vida. Bom, se é pão da vida, são as palavras dele que alimentam a alma. De fato, poderia existir um fenômeno de multiplicar ou de colocar alimentos necessários ao organismo das pessoas. Jesus, sabendo disso, como ele curou as pessoas de doenças, ele poderia, nas pessoas, atuar magneticamente e conter as vitaminas necessárias para a subsistência e cessar a fome. Ele poderia fazer isso sem mostrar prodígio. Ele poderia, através da palavra, acalmar as pessoas e as pessoas conseguirem sustentar, por exemplo, de alimentos que fossem transmitidos espiritualmente, né? E isso pode acontecer. Nós temos casos aí que pessoas ficam sem comer 30 dias, períodos longos, só com água. Não temos esses exemplos que são pessoas que dominam e conseguem ficar longos períodos sem alimentação? Então, o corpo humano é possível fazer isso. É um controle mental. Se Jesus trabalhava mentalmente as pessoas, ele talvez pudesse aqui, nesse momento, ter atuado, sim, com suas palavras e amenizar os ânimos, acalmar os ânimos das pessoas ao desespero que tinham. Sim. Daniel, Oi. Eu concordo plenamente que ele poderia fazer isso, ele tinha capacidade de fazer isso. Mas se a pessoa, para que ele fizesse,
A pessoa tinha que querer que ele fizesse, porque ele não violentava consciências. Então, se eu quero um pão e você me vem com blá, 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 negão, eu quero o pão, ou seja, você tem que me respeitar. E Jesus respeitava as pessoas. Porque, veja que, numa multidão dessa aí, tinha muita gente que não queria o pão da alma. Tinha muita gente que, com certeza, queria, era o pão material mesmo. Então, como é que Jesus iria me fornecer o pão da alma, que ele tinha capacidade de fazer, se eu queria era gororoba mesmo? É isso que eu questiono, porque ele podia fazer o que ele quisesse, mas, acima de tudo, ele não violava consciências. E para que ele me desse o pão da vida, ao invés do pão material, ele tinha que violar minha consciência se eu tivesse lá, por exemplo. É nesse sentido que eu... Mas quem pedia comida, igual você falando aí que quer comida mesmo, qual que é o start da vontade dele de alimento? Da vontade não, do desejo. É na mente que isso é controlado. O estômago que manda a mensagem para o cérebro. Tá. Né? Aí, se você neutralizar isso e acalmar e ter sustentabilidade do organismo ainda, isso poderia acontecer, Jesus, por exemplo, atuar sobre o desejo, sobre a mente das pessoas. Poderia, não poderia? Poderia, com certeza. Mas ele estaria me violentando, porque o sinal que o meu cérebro estava recebendo eu quero a comida material. Se ele bloqueasse esse sinal, ou seja, ele estaria me violentando, e ele não faz isso. Nem faz hoje ainda. É nesse sentido que eu... Mas a violência aí, você está falando, é se ele tivesse realmente muita comida ali e não quisesse que o fulano comesse a comida, aí seria uma violência. Mas ali ele não tinha nada de comer, né? Ele estava não violentando, ele estava o quê? Ele estava amenizando essa possibilidade de atuar mentalmente sobre uma criança, por exemplo. A criança está chorando de vontade de tomar algo, de comer algo, ou leite materno, ou qualquer coisa. Então, ali naquela hora, Jesus poderia atuar sobre o princípio que gera o desejo, né, do alimento no organismo. Ele poderia atuar magneticamente e favorecer a cessação disso. Antes eu poderia, mas o que é melhor? Por exemplo, imagina o seu filho. Seu filho está querendo um pedaço de pão. Você tem a capacidade de dar uma surra nele e fazer ele mudar de ideia, porque mentalmente você não consegue ainda. Ou seja, bate nele, vai dormir. Ou seja, você acaba violentando o seu filho porque você não dá conta. O que é melhor, você dar o pão para ele ou violentá-lo? Porque se Jesus podia me dar o pão, por que ele não vai me dar o pão? Sim, tudo bem. Por isso que a questão ela é indagativa. Tá? Você está indagando certo, não está errado, não. Você está indagando. O que nós estamos... Nesse ponto que eu gostaria de colocar um pouco, Daniel, assim, porque a gente está aqui já começou o estudo hoje levantando o questionamento. Antes de mesmo, você já falou assim, Emmanuel fala de uma outra forma, né? Assim, e a gente ouve muitas versões. E como o Perim falou, né? Gosta de estudar história e tal, a história é sempre contada. Independente, né, desse momento aqui, a história é sempre contada, sempre uma versão. E o que a gente está tentando fazer hoje é entender o que aconteceu naquela época. Agora, acesso ao que realmente foi, a gente não tem, né? Assim, a gente não vai saber com certeza o que aconteceu lá. Só se a gente for ativar as nossas memórias aí daquela época e a gente estivesse lá no meio e para ter uma resposta hoje. Mesmo assim, não seria a mesma coisa. Até na vida da gente, se a gente tem uma vivência, mas hoje vai tentar relatar uma coisa que a gente viveu, ela já está diferente.
já está com a compreensão de hoje. Então, Kardec traz uma compreensão aqui, levanta uma questão que hoje a gente consegue compreender. Naquela época, não. Mas hoje a gente consegue compreender. E aí o Amaro fala da demanda física, da demanda que naquela época as pessoas tinham. E também, até nesse ponto, Amaro, assim, eu acredito que tenha acontecido as duas coisas. Algumas pessoas realmente se alimentaram, que teve essa multiplicação dos pães, não na abundância, mas de poucas quantidades, que pequenas quantidades também saciam. É igual o Daniel falou das pessoas, às vezes, muito na Índia, que tem uma evolução, né? No Tibete, que às vezes ficam um mês, aqueles monges, um mês sem se alimentar, só do sol, só da água. E aqui no texto mesmo fala, quando a gente está interessado em alguma coisa, quando a gente está voltado para alguma coisa, aquilo alimenta, a palavra alimenta. Né? O envolvimento alimenta. Então, particularmente, eu acredito que tenha havido as duas coisas. E aqui nessa leitura me faz assim, ficar muito mais claro que foi muito mais esse alimento espiritual que saciou do que o alimento físico. Mas se a gente for pensar no alimento físico também, se a gente for pensar, por exemplo, do Êxodo, que o pessoal saiu do Egito, atravessando desertos, aquela multidão. Se a gente pensa em necessidade de alimentação da gente hoje. Hoje a gente come muito, a gente precisa muito. Naquela época não era assim, não. As pessoas viajavam e viviam com um pedacinho de pão, um pedacinho de queijo, Eram lasquinhas que iam comendo, as pessoas eram magras e viviam assim, ó. Pouca coisa saciava, porque tinha essa cultura, até fisiologicamente devia ser diferente, já, sei lá. Então, acho que a gente vai levantando suposições, mas eu acho que aqui, assim, o foco do Kardec aqui é desse alimento, mostra justamente esse milagre, que a gente pode falar, que a gente não entendia na época, né? Como que Jesus alimentou dessa energia divina mesmo, que está aqui no ar, que a gente não entende, que está essa saciação espiritual mesmo, que sacia, sabe? E com certeza ia ter uma necessidade material, que podia ser sanado com uma multiplicação de pães mesmo, o fermento ali, põe no saco ali o fermento, deixa no sol e tal, aquilo vai multiplicar, esparrão. Eu acho que aconteceu de forma simultânea, mas o que a gente não vai chegar a um consenso de quanto que foi isso, quanto que foi aquilo. A gente tem que entender todos os lados, todas as possibilidades. E aí, ir para o imaginário, né? Ir para o imaginário. Eu queria só fazer uma colocação aqui, se vocês me permitem. Eu ouvindo a explanação do Amaro, eu entendi também o que ele falou. Aí ele fez algumas colocações sobre a questão da violência. Eu também concordo, né? O Cristo não estava ali para infringir o livre-arbítrio e a necessidade de compreensão de ninguém, até mesmo porque ele veio exatamente no respaldo do amor, ele era o amor em pessoa. Só que tem um detalhe aqui, que enquanto a Mari estava falando, que eu estava pensando. Quando você emite energias, né, quando você tem uma capacidade vibracional X, que você emana no seu ambiente, você não está violentando nada. Né? Aí eu lembrei do Chico Xavier, né? Uma experiência próxima que nós tivemos aqui. As pessoas aqui que tiveram a experiência de estar próximo do Chico Xavier, elas se sentiram completamente impactadas, e o Chico não estava fazendo nada para isso. Né? Então, assim, quantas pessoas chegavam e não sabiam por que aquela sensação de perder até a noção do tempo, né? De estar ali emanando a vibração, né? De estar respirando a vibração que ele emanava. E quando, nessa questão do texto aqui da multiplicação dos pães, eu fiquei pensando, dentro disso que foi interpretado aqui pelo Kardec, eu acho assim, faz muito sentido, sim, sabe? Independente de quem estava ali, independente da intenção de quem estivesse ali. Porque imagina a vibração que o Cristo emanava e que ele sabia controlar isso.
Tanto que a gente sabe muito bem que ele foi até, né, ele foi à crucificação porque tinha todo esse, ele precisava fazer isso. Hoje, com a informação que a gente tem, a gente sabe que se ele, né, quisesse, não teria passado por tudo isso, mas era necessário que ele passasse. Para dar todos os exemplos, né, porque a gente estava naquele momento que só compreendia isso, compreendia o físico, né? Então, assim, e você deu um exemplo da criança, né, Amaro? Eu achei interessante também, porque a gente que vai de vez em quando em comunidade, e eu nasci numa região extremamente pobre, né? Eu não passei fome, né? Mas assim, eu via muito isso ao meu redor. E é tão interessante porque o que a mãe faz com o filho que está com fome, que não tem alimento, ela abraça, ela beija. E o filho dorme com fome. Ele se sente alimentado ali. O que eu quero dizer é que tudo que Jesus fez, ele fez exatamente com vibrações de amor. O que a história trouxe, o que foi, né? As explicações que a gente tem, assim como a explicação que nós estamos dando aqui agora, que todos nós temos, é a explicação material que a gente consegue palpar, que a gente consegue compreender. Mas a gente tem a informação intelectual, mesmo não conseguindo compreender direito, mas dessa capacidade infinita, né? Das questões vibracionais e energéticas, que a gente não tem nem ideia ainda, mas sabe que existe, não sabe como. E Jesus, naquele momento que ele fez isso, quando você falou da violência, eu não entendi isso. Eu entendi o seguinte: estava todo mundo com fome, sofrendo. Se ele fez essa emanação vibracional, ele fez isso por amor, para aplacar necessidade física. Eu entendi quando você falou, não, mas eu quero comer. Eu não duvido nunca, como a Flávia falou, com certeza algumas pessoas mastigaram, né? Foram lá, tinha pão lá, né? Tinha um alimento físico. Mas que eu acredito nessa saciação que ele permitiu, exatamente pela capacidade infinita de amor dele, pela necessidade que, naquele momento, que aquelas pessoas que estavam ali por vontade própria, mesmo aquelas que estavam com más intenções, mas elas estavam com as suas más intenções, mas com vontade própria, ele não ia fazer distinção de ninguém, ele ia colocar e fazer as suas vibrações de amor para quem quer que seja, para se sentirem confortáveis. E se sentirem saciados. Eu entendi isso. Deixa eu te dar um exemplo do que aconteceu no livro Há 2000 anos. O Emmanuel, o senador, esteve frente a frente com Jesus. Ele foi pedir que Jesus fizesse um milagre para curar a filha dele, que era a Flávia. Ela foi curada por causa da Lívia, não por causa do Emmanuel. E aí, do Emmanuel não, do senador. E aí, o que Jesus falou? E por causa da própria Flávia também, né? Eu li o livro. Então, e o que Jesus falou para o próprio senador? Ele podia, frente a frente, os dois, se ele quisesse, ele poderia ter facilitado a vida do senador. Ou seja, ele poderia ter feito com que aquele momento decisivo não se transformasse em 1.500 anos depois. Ou seja, ele mesmo falou para o senador, falou, ó, está no seu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Ou seja, ele podia ter feito isso, ter dado esse pão para o senador. Mas, no entanto, ele não violentou, ele curou a filha dele e não violentou ele em momento algum. A situação é diferente. Mas aí, Omar, existe um detalhe que você tem que observar, que nós é que nos saciamos. Se você não tivesse preparado naquele lugar para comer o pão da vida, ou seja, as palavras, você ia passar fome. Foi aí onde eu acho que ele dividiu em grupos. Então, inteligentemente, ele colocou agrupamento, como tinha alguns pães e alguns peixes, ele pudesse, para aquele grupo mais desorientado, né, fazer com que aquilo se saciasse com um pedaço e completasse com a fala, com o evangelho. Porque, às vezes, a pessoa espera pelo menos um pedacinho, para depois você degustar a palavra divina.
né? Então, eu creio que essa... Os dois. Eu concordo com você. Eu acho que concordo com as situações. É nesse sentido que eu também concordo. Ele foi inteligente, quer dizer, sempre foi, em dividir em grupos. Dividir em grupos. Isso é um detalhe da passagem nítida, que ele dividiu, mandou dividir em grupos. Porque ele sabia das condições de alguns, sabiam aqueles que iriam tolerar facilmente e saber tirar das suas palavras o conforto. Então, ele não agrediu ninguém. Então, como você citou o caso aí de Públio solicitar a cura da filha, ir atrás, e ele não ter tido o sucesso ali por ele, mas teve o sucesso por alguém que estava preparado, que era a mulher dele, que era Lídia, né? Então, favoreceu a cura de um terceiro que estava lá em dificuldade, que era a filha. Então, quer dizer, eles puderam atuar sobre um terceiro, que era a filha também, que estava também buscando, com sua fé, sua vontade, também a cura. Então, se ninguém tivesse também atuado em favor da menina, da Flavinha, né? Ela por si só também conseguiria, porque ela tinha uma grande fé, a menina. Ela também poderia solicitar do Cristo, mesmo à distância, sem ter intervenção do pai ou da mãe, ela pudesse também sobreviver e se curar. Então, depende muito do indivíduo. Agora, quando é uma criancinha que não tem como, ela está ainda numa fase infantil, ela não tem nem como dominar ali aquele corpo, solicitando mentalmente, mas ela pode ser, sim, um indivíduo preparado espiritualmente em que facilmente o Cristo ou alguém quisesse transmitir um passe curador nela ali, né? Se fosse um espírita na época, por exemplo, lá, ele ia curar ela, porque ela tinha muita vontade e tinha mérito para isso, né? Agora, aquela multidão que estava ali faminta, tinha a maioria, ou seja, todos estavam ali buscando o Cristo por suas palavras. Não é para, oh, Cristo, me dá um pedaço de pão. Não foi lá para isso. Foi lá porque queria ouvir o Cristo, as suas verdades. Então, estavam previamente preparados para estar ouvindo. Agora, alguns grupos, provavelmente, pequenos grupos, poderiam se saciar com aqueles restos de pães que tinham lá. Então, eu creio que a ação do Cristo, como a Flávia colocou aí, foi das duas formas, como você está falando aí nas possibilidades das duas formas também. Então, a gente poderia ter as duas situações presentes. O alimento material que existia um pouco, e foi, inclusive, detectado depois pedaços, restozinhos que os pães foram comidos, sim, né? Então, encontrava nos jacás lá, onde estavam os cestos, os pedacinhos e restos de pães. Então, significa que as pessoas pegaram aqueles pães. Então, o que eu vejo nessa passagem é um enigma que ele lança sobre as nossas vidas, para você sempre ter como, no nosso tempo, discutir uma pura verdade das possibilidades mediante o seu desenvolvimento, que Jesus espera, não é nenhuma agressão, não agride que você faça isso rápido, espera você está certo, ele não transgredia a vontade das pessoas, ele não ultrapassava o mérito das pessoas, mas ali não era já uma questão simplesmente do mérito, era saciar a vontade de todos que estavam ali, de uma certa necessidade fisiológica, de físico, né? E ele conseguiu fazer isso com suas palavras, magneticamente, com certeza, né, pelo texto do Kardec. Eu acho que a gente tem que respeitar um texto. Se algum autor acha que foi o contrário, é uma questão pessoal, é uma questão de posição, como nós temos aqui, cada um uma posição que poderia adotar. Não, quero seguir esse
pensamento, não. Eu vou continuar que Jesus foi fazendo brotar do fundo do cesto ali os pães, eu vou continuar acreditando nisso. A forma eu não sei, mas eu acredito nisso. Olha, é uma questão, um problema seu, né? Que você tem que resolver e pesquisar e entender. Mas a gente sabe que o Cristo poderia, sim, reproduzir, se ele quisesse, transformar um aço em pão. A gente já conversou isso aqui nos estudos anteriores da casa, que o Jesus teria todo esse poder para fazer modificação, transformar uma folhinha em pão. Muda a composição atômica dela, a composição de todas as moléculas, ele transformaria aquilo ali em um alimento de sustentação. Poderia fazer. Mas ele não estava ali para fazer isso. Ele não veio fazer isso. Ele veio nos educar, ele veio dar a palavra, ele veio fazer com que nós mesmos descobríssemos as verdades. Porque senão, gente, Deus já nos colocaria num caminho perfeito. Assim, vocês não têm que passar por evolução, descoberta de nada. Vocês já vão ser lançados agora perfeitos, sem passar por reencarnação. Para que essa bobagem? Então, já põe todo mundo perfeito, né? Iluminado. Não vai ter nenhum, né, que esteja imperfeito. Aí, o universo era perfeito, imperfeito seria para curtir um não sei o quê. Né? Então, não, nós vamos ser perfeitos para pular na piscina divina. Né? Inventa aí uma piscina eterna. Então, todo mundo iria ser feliz. Mas que bobagem é essa? Não, nós somos felizes trabalhando, nós somos felizes estudando e descobrindo. É isso que é felicidade, agindo. Esse é o sentido de trabalho do Pai, do Criador. Então, você tem que saber fazer isso. Então, como você vai saber? Passando lentamente por suas transformações que você mesmo promove. Então, por isso que o amado está certo. Jesus não veio agredir, né, conduta de ninguém. Mas ele possibilitou todos que tivessem o ouvido de ouvir ali as palavras se saciassem. Ele realmente permitiu que cada um pudesse se equilibrar. E ele não fez isso com a varinha de condão, né? Então, ele colocou a sua palavra forte, porque se tivesse um outro grupo ali desinteressado, os fariseus, por exemplo, tivessem ali, naquele agrupamento, eles iam passar fome. Eles iam morrer de fome, porque não iam acreditar no Cristo, nas suas palavras, porque só criticavam o Cristo. Então, certamente, eles morreriam de fome. Agora, o outro grupo que confiava e entrou, gente, qual que é o alimento das almas que nós estamos buscando futuramente? O amor. Daniel, deixa eu fazer uma pergunta direta. Qual que é a sua... O que você acha que ele fez? A minha posição... A sua. É firme. Eu tenho que promover a posição para cada um, mas a minha posição é que ele fez as condições das palavras valerem, né? Que ele pudesse despertar as pessoas, mas ele inteligentemente colocou grupos. E nesses grupos, essa é a minha palavra, a minha posição. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A sua posição é que ele não multiplicou os pães, certo? Não, ele não fez a multiplicação dos pães. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que é mais fácil ele pegar? Curar a pele de um leproso ou multiplicar um pão? Não, a pele do leproso, ele teria que merecer. Então, mas quem estava ali para comer pão, é porque merecia pão. Ou seja, queria pão, ele não queria palavra. Mesma coisa, igual a Francisca comentou. É clara a passagem que quem estava seguindo Cristo era que queria a palavra. Então, igual a Francisca comentou. Aí que é o engano, Amara, aí que é o engano. Quem estava ali naquela multidão eram pessoas que seguiam Cristo. Aqueles que queriam a palavra do Cristo. Então, já estava bom. Você acha Mas tinha alguns lá que não estavam tão preparados. Então, por isso que eu acho que ele separou grupos, pequenos grupos, e esses aí ficaram com fome.
E esses ficaram com fome, então? Ele não deu o Não, pão? ele tinha um pouco de... Ele certamente pegou Ele tinha parte. 5. Então. Tá. Então, vamos supor que tivesse 1 ou 2 grupos. Parte um pedacinho e vamos ver se assim que nós vamos conversar aqui agora. E conversar com as pessoas. Ou seja, eu acho que isso não foi instantâneo. Por exemplo, aqui foi num instante. Não, ele pegou ali um momento para ir a cada grupo, conversar com as pessoas, entendendo que ali tinha necessidade diferente. então, tinha os que mereciam e os que não mereciam, então. Os que não mereciam, falou, vocês ficam aí passando Aqueles que, vamos dizer que todos queriam ouvir o Cristo, mas nem todos estavam plenamente preparados. Então, esses que queriam pão e não tinha pão, Jesus ia deixar eles com fome? Ele poderia dar uma atenção diferente, como um professor chama um aluno. Presta atenção. Mas eu quero é pão, eu não quero palavra, eu quero é pão. Tá, aí chamasse lá um grupo, por isso que eu estou falando do agrupamento diferenciado. Tá? Chama um grupo ali, vamos conversar, né? Não é a palavra mineira, vamos conversar aqui agora. Ó, nós temos um pãozinho aqui, cada um come um pedacinho, vamos saciar os 50 aí, tá? E vamos continuar. Se é mineiro, é pão de queijo, né? Daniel, você está me enrolando. Eu quero não estou te enrolando, não. Eu não estava lá, Amaro. Eu estava lá explicando o Cristo depois. Eu estava. Eu não estava, então não posso contar. Então eu estava explicando. O Amaro estava e comeu o pão dele e o dos outros, pelo que eu estou vendo. Pão, vamos voltar aqui no texto. Vamos voltar aqui no texto. Posso ler? Só um pedacinho de novo. Ó. Ora, os que seguiam a Jesus, finalzinho do 2º parágrafo. Ora, os que seguiam a Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo. Nada, pois, há de espantoso em que, fascinados por sua palavra, e talvez também pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que cercavam, estes não tenham experimentado a necessidade material de comer. Começando o outro. Jesus, que previa esse resultado, não teve nenhuma dificuldade para tranquilizar os discípulos, dizendo-lhes, na linguagem figurada, que lhe era habitual, e admitindo que realmente houvessem trazido pães, que estes bastariam para saciar a fome da multidão. Ao mesmo tempo, dava aos discípulos uma lição, dizendo-lhes, dai-lhes vós mesmos de comer. Ensinava-lhes assim que eles também podiam alimentar por meio da palavra. Pelo que eu entendi aqui, ele entendia e ele tranquilizou os discípulos, dizendo que primeiro que reforçou essa ideia do Daniel, que quem estava ali estava ávido por esse alimento espiritual. Estavam atrás disso, não do pão material. Primeiro, os que estavam ali estavam focados nisso, na palavra que viva, né? No pão vivo, né? Mas ele tranquilizava os discípulos e quem ainda não tinha essa compreensão, falando que também o pão material que ele estava dava conta de saciar os que ainda precisavam de comer. Então, fisicamente, materialmente. Então, eu acho que assim, são as duas coisas. Não adianta ficar, sabe, como que foi, o que você pensa. Aconteceu como que tinha de acontecer. Ele tinha condições de multiplicar os pães. Quem cura um leproso multiplica pão com muita facilidade. Não por milagre, mas por fermento. Quem já viu, qualquer pessoa aqui que já fez um pão, já viu fazer pão, como que um pouquinho de trigo vira aquele tanto. Então, assim, não é uma coisa difícil. Então, assim, eu acho que o que Kardec quis trazer aqui para a gente é mostrar que realmente a importância dessa passagem é de falar o que realmente, qual que é o pão que a gente precisa, o pão vivo. Olha só, Flávia, dentro do que você está falando, aí o Cristo falou para eles, dá-lhes vós mesmo de comer. Ou seja, pequenos grupos, ele poderia ter feito isso estrategicamente. Ele contava com alguns, dentre as pessoas que estavam ali, que pudesse dar ao seu grupo algumas palavras, conselhos.
Então, até o material mesmo, que, como você falou, não foi tudo de um instante. Foi um tempo que eles estavam ali. Dava isso, tempo. não foi a gente quer que isso aqui seja num minuto, não, isso aqui foi durante o dia, vamos dizer assim. Vamos trabalhar aqui, gente, as nossas mentes, igual se fosse num campo espírita, agora, ó, a gente vai tentar controlar a fome. Nós estamos aqui isolados, nós vamos tentar controlar a fome. Vamos dividir em grupos aqui, cada um. Fulano, toma conta desse grupo. Beltrano, toma conta desse grupo. Conversa com esse grupo aí. Se esse grupo aí não estiver muito bem, pega um pão ali e conversa com eles e dá um pedacinho aí, um pedacinho só para saciar a vontade e continua conversando. Tá? Então, era um momento especial porque tinha um Cristo. Tá? Aquele lugar, o ambiente, estava formado por suas vibrações. Não vamos esquecer isso. Tá? Ontem mesmo nós conversamos lá sobre as trevas, né, do nosso lar, como que é a questão do ambiente que nós formamos, que nós podemos formar. Então, o ambiente é que nos coloca nas questões do umbral, nas questões do céu, nas questões, se eu vou para um lugar mais elevado, vai depender do meu pensamento, das minhas ideias, que é a mesma coisa. Então, Cristo estava provocando ali uma situação de conforto espiritual. O alimento das almas é o amor, o alimento que nós estamos... O que é uma fruta? Olha só para vocês sentirem isso. O que é uma fruta que você vai lá, apanha e come? Na verdade, é uma ciência divina, é a expressão divina que fez com que ali se transformasse elementos do seu amor para que a gente pudesse colocar no nosso organismo, através de um sistema de alimentação, de sustentabilidade, aquele elemento pelo amor divino. O próprio corpo seu é estruturado pelo amor divino. Então, nós estamos falando de uma conquista bem lá da frente, mas que Jesus usou na sua excelsitude, né? Naquele instante, com um grupo que formava um ambiente propício. E ele notou a facilidade porque o grupo estava coeso, que ele podia fazer aquilo, que as pessoas que estivessem ali pudessem colaborar. Mas ele foi inteligente em dividir grupo, porque sabia que tinha algumas dissonâncias e ele pudesse agir de forma diferente. E aí ele falou, dai-lhe vós mesmo de comer. Olha só, ensinava ali assim que também eles podiam alimentar por meio da palavra. Então, ou seja, pega um representante do grupo, coloca ele conversando para amenizar a situação. Então, ou Jesus mesmo fosse a todos os grupos e lançasse as suas palavras de conforto, especialmente para aquelas pessoas. Né? Mas a voz dele ecoava muito, a voz dele, na maioria ali, atuava como uma força divina em cima de todos. Eu queria estar lá, mas eu estava predejando. Daniel, então, o tempo já estourou, mas você acha que eu saí de lá sem comer pão, então? Eu acho que você estava no grupo dos necessitados que comiam pão. Eu queria pão mesmo. Não, eu acho que você nem estava lá, Mário. Eu acho que você estava lá esperando com a pedra. Não, mas antes disso... Mas antes disso... Eu não estava, você estava? Com certeza. Antes disso... Peraí, você já estava evoluído, já. Daniel, antes de jogar pedra, eu queria gororoba. Você acha que ele deixou gororoba? Aqueles que estavam lá sentados com Cristo já estão lá na frente há muito tempo, amado. Danada. Isso, amado. Os que seguiam Cristo já estão lá na frente da espiritualidade. Eles que vão te socorrer quando você desencarnar no umbral. Não, já estão socorrendo. Já estão. Aquela... Você vê lá no... Lá em nosso lar, quando tinha a guerra, lá teve a guerra, eles prepararam 30 mil pessoas para atuar em nome do Cristo aqui na Terra, socorrendo-os da guerra. Né? 30 mil.
Cristo estava aqui com 3.000 pessoas. Hein, Daniel? É só você ler essas obras do Emmanuel, você vê a situação dos que participaram naquela época lá com ele. Então, somos nós. Não, sim, Amaro, mas assim, a gente tem hoje um perfil até da sociedade, você vê que a sociedade não vai bem, né? Significa que nós estamos estacionados há 2.000 anos, ouvimos o Cristo na época lá de uma forma ou de outra, mas nós não estávamos tão atentos a isso, não. Pode ter certeza que a maioria aí, a gente fala sempre em 2/3 da população não está muito bem, né? Está complicando o meio de campo, e esse número não está mudando muito, não, tá? Aí vem alguns pensadores, aí, o próprio Haroldo fala que nós estamos há 4.000 anos atrasados, não é 2.000 anos, nós estamos há 4.000 anos. Então, o atraso nosso ele é imenso, tá? Então, a resistência. Então, eu acredito que eu estou resistindo até hoje. Agora que a gente está tendo a oportunidadezinha de encontrar a doutrina espírita, uns irmãos como vocês, para trocar ideia, para a gente tentar melhorar um pouquinho. Né, Paulo? Mas eu te afirmo que Daniel, eu te afirmo que eu comi pão lá naquele dia. Então tá bom. Então, você comeu um pedacinho lá e saciou e ouviu um pouquinho das palavras. Você vai acabar. Agora eu vou ter que sair, tá? Gente, nós estamos encerrados já. Foi conversa demais. Na semana que vem a gente ainda continua nesse assunto, tá? A gente vai continuar, então Deus abençoe a todos. Obrigado aí. Bom dia a todos. Lúcia, muito obrigado.